Irmão, vamos ler a palavra de Deus. Acabou, irmão? Hoje tem. Tem essa agora, viu? Quando terminar é só prestar atenção na palavra. É verdade. Viu? Foi feito o trabalho, graças a Deus. Então eu gostaria de convidar para nós ler a palavra de Deus, amém? Gostaria de ler a palavra de Deus aqui em Isaías capítulo 40. Isaías 40 fala a respeito do livramento prometido, amém? Ele fala mensagem de consolo, amém? E também fala a respeito da grandeza de Deus, amém? Então, eu gosto de ler a palavra de Deus com as referências, porque assim nos ajuda melhor de compreender a mensagem. Eu só queria convidar vocês para prestar atenção nessa mensagem aqui. Jesus Cristo é o Jeová do Antigo Testamento, amém? Aqui nessa mensagem, a mensagem Fé Perfeita, o nosso irmão Brana nos relata da seguinte forma. Eu quero ler aqui apenas um capítulo, um versículo de Amós 3, Amós 3, versículo 7, porque é exatamente o que essa mensagem através do nosso irmão Brana. Em Amós 3, 7 diz o seguinte: certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos servos, os profetas, amém? Bondoso Deus e soberano Pai, que o Senhor possa nos abençoar nesta manhã aqui, Pai, em Tibiri, que o Senhor possa trazer, Jesus, o poder da Tua palavra, a revelação da Sua palavra, e que tudo o que houver aqui, Pai, seja para a honra e glória do Senhor. Que Antônio saia de cena para que o Senhor venha e assuma o Teu lugar, Pai, porque este lugar aqui é Teu, Pai. O Senhor venceu, o Senhor fez tudo para que isso aqui hoje estivesse aqui aberto para mim e para todos que estão dando ouvido à Tua palavra. E assim, Jesus, eu te peço que o Senhor abra os corações das pessoas para que elas entendam que o Senhor está voltando e que mandou essa mensagem para preparar elas para o arrebatamento que está às portas, amém? É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus, amém. Bom, gente, então aqui vocês estão vendo que Deus não fará coisa alguma sem antes avisar os seus profetas. Então, o que é o profeta? Amém, minha irmã? O profeta se chama a boca de Deus. Ele não é nada mais do que isso, a boca de Deus. Então, ele usa um homem para trazer uma mensagem para nós. E eu gostaria de ler essa mensagem aqui um pouco antes da gente... Mas vamos primeiro para a palavra. Vamos para a palavra, depois eu leio essa mensagem. Então, em Isaías 40, ele fala o livramento prometido, amém? O Senhor nosso Deus diz: console, console o meu povo, fale carinhosamente aos moradores de Jerusalém. Fale carinhosamente aos moradores de Jerusalém e diga-lhe que já terminou a sua escravidão e que os seus pecados foram perdoados. Eles receberão de mim 2 vezes mais castigo do que cometeram. Alguém está gritando: preparem no deserto um caminho para o Senhor e abram ali uma estrada reta para o nosso Deus passar. Amém?
Então, gente, aqui ele está nos anunciando que tem um povo, uma mensagem, que está fazendo isso aqui na terra. Agora, nós não podemos deixar de lembrar, porque do jeito que tem uma mensagem verdadeira, tem uma falsa também sendo anunciada. Mas ele pede que nós analise as escrituras sagradas, para que nós não sejamos enganados por esses falsos ensinadores, esses falsos mestres, amém? Então, gente, essa mensagem perfeita é uma mensagem que veio precursar a segunda vinda de Jesus Cristo, porque a primeira, quem precursou ela foi João Batista. E graças a Deus, por revelação ao nosso profeta William Branham, deu essa comissão dele anunciar a segunda vinda de Jesus Cristo. E é exatamente o que a gente estamos aqui, anunciando a segunda vinda de Jesus Cristo. Aqui como Isaías também está relatando, que um povo viria preparar a vinda do Senhor. Amém? Em Jó 42:10 diz: depois que Jó acabou de orar pelos seus 3 amigos, o Senhor fez com que ele ficasse rico de novo, e lhe deu em dobro tudo o que tinha tido antes. Todos os vales serão aterrados, e todos os morros e montes serão aplanados. Os terrenos cheios de altos e baixos ficarão planos, e as regiões montanhosas virarão planície. Então o Senhor mostrará a sua glória, e toda a humanidade o verá. O próprio Senhor Deus prometeu que vai fazer isso. Amém? Em Isaías 45, mais para frente um pouco, versículo 2 diz: eu irei na sua frente e aplanarei as montanhas, arrebentarei portões de bronze e quebrarei as suas trancas de ferro. Alguém diz: anuncie a mensagem. O que devo anunciar? Eu pergunto: anuncie que todos os seres humanos são como a erva do campo, e toda a força deles é como uma flor do mato. Jó 14:2 ele diz: o ser humano é como a flor que se abre e logo murcha, como uma sombra ele passa e desaparece. Salmos 90, versículo 5, nessa referência diz: tu acabas com a vida das pessoas e elas não duram mais do que um sonho. São como a erva que brota de manhã. E quem é rico deve sentir o mesmo quando Deus faz com que piore de vida. Pois quem é rico desaparecerá como a flor da erva do campo. Tiago 1:10. A erva seca e as flores caem, quando o sopro do Senhor passa por elas. De fato, o povo é como a erva seca, a flor cai, mas a palavra do nosso Deus dura para sempre. Amém. Você, mensageiro de boas novas, de boas notícias para Jerusalém, suba um alto monte. Você, mensageiro de boas notícias para Sião, entregue a sua mensagem em voz alta. Fale sem medo com as cidades de Judá e anuncie bem alto: o seu Deus está chegando. Amém? Então essa voz aqui, está falando aqui a cidade de Judá, mas a Bíblia não é Bíblia de história, ela é livro de profecias. Então ele está falando com nós aqui, aqui em Tibiri. Então nós estamos aqui anunciando essa mensagem de libertação, cura divina. Pois aonde Jesus passa, o milagre fica, porque Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém? O Senhor Deus vem vindo, cheio de força com o seu povo, com o seu braço poderoso, ele conseguiu a vitória. Amém? Ele traz consigo o povo que ele salvou. Esse povo que ele está falando aqui é o povo escolhido, é o povo que carrega o seu nome, que tem o nome no livro da vida. É o que crê em Jesus Cristo. E o que crê em Jesus Cristo entrega a vida a Jesus Cristo, sem remorso nenhum. Ele não pensa 2 vezes antes, ele se entrega. Por quê? Porque ele sabe que passará céus e terra e a palavra de Deus não há de passar. E Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Por quê? Porque ele era o próprio Deus.
O Espírito Santo estava dentro dele. Ele era apenas o corpo. Jesus era apenas o corpo. E o povo confunde essas coisas. As religiões confundiu as pessoas numa trindade que não existe. Pai, Filho e Espírito Santo tem um nome, e esse nome é Senhor Jesus Cristo. Ele é Pai, Ele é Filho e Ele tem o Espírito da vida dele. Mas Ele não é três Jesus. Ele é um só. Como qualquer pai, Ele é Pai, mas também é Filho. E dentro dele tem o Espírito da vida. Mas Ele não é três pessoas. Ele é uma só. E o que a religião quer é isso, que seja dividido Deus em três. E não, Deus não é Deus. Em toda a palavra dele aqui tem 192 versículos que anuncia que Deus é único. O que é isso? Essa trindade, isso é plano de Satanás, que ele faz religião. E Deus não está em religião. Deus está em sua palavra. Se você estiver na palavra de Deus, então Deus está contigo. Porque ele só tem compromisso com a palavra, não com o ser humano. Agora, se o ser humano viver a palavra, aí Deus tem compromisso com ele. Mas se o ser humano não viver, ou só viver a metade, ele vai ter suas consequências. Ou você vive a palavra de Deus por completo, ou você não vive. Não existe meio crente, existe crente completo. Não existe A, B, C, D, não. Existe, ou você é um cristão, ou você não é um cristão. Esse negócio de igreja A, B, C, D, isso se chama religião. Deus não está em religião, Deus está em sua palavra. A palavra de Deus nos garante uma só coisa: ou você é um cristão, ou você não é um cristão. Salmo 103, versículo 16, continuando aqui na nossa meditação, diz: aí o vento sopra, a flor desaparece e nunca mais ninguém a vê. Como um pastor cuida do seu rebanho, assim o Senhor cuidará do seu povo. Ele juntará os carneirinhos e os carregará no colo e guiará com carinho as ovelhas que estão amamentando. Não terão fome e nem sede, não serão castigados nem pelo sol nem pelos ventos quentes do deserto. Pois eu tenho pena deles e os guiarei e os levarei até as fontes de água. Amém? Eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. João 10, 11. Quem mediu a água do mar com as conchas das mãos, ou mediu o céu com os dedos? Quem, usando uma vasilha, calculou quanta terra existe no mundo inteiro? Ou pesou as montanhas e os morros numa balança? Quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz de lhe dar conselhos? Quem lhe deu lições ou ensinamentos? Quem lhe ensinou a julgar com justiça? Ou quis fazê-lo aprender mais coisas? Ou procurou lhe mostrar como ser sábio? Para o Senhor, as nações do mundo são como uma gota d'água num balde, como um grão de poeira na balança. Eles carregam as vasilhas distantes, como se fosse um grão de areia. Em toda a região do Líbano não há animais suficientes para um sacrifício como Deus merece, nem árvores que cheguem para os queimar. Quem haja saber tudo a respeito do céu? Quem já pegou o vento com as mãos? Quem já embrulhou a água num pano? Quem já marcou os limites da terra? Você sabe que Ele é. Você sabe que é Ele. E quem é o filho dele? Todas as nações são como nada perante Ele. Ele considera os menos do que nada e como uma coisa vã. Somente Deus, Salmo 62, 9. Os seres humanos tão os pobres como os ricos, são inúteis
Somente um sopro, se fossem colocados na balança, não pesaria nada. São mais leves do que um sopro. O Deus Altíssimo, Daniel 4:34, o rei diz: depois de passados os 7 anos, eu olhei para o céu e o meu juízo voltou. Aí agradeci ao Deus Altíssimo e dei louvor e glória àquele que vive para sempre. Aquele que vive para sempre. Eu disse: o poder do Altíssimo é eterno, o seu reino não terá fim. Amém. Como quem Deus pode ser comparado? Com quem Deus pode ser comparado? Com o que ele se parece? Com quem vocês vão comparar o Santo Deus, que é igual a ele? Quem é igual a ele? Atos 17:29 diz assim: e já que somos filhos dele, não devemos pensar que Deus é parecido com um ídolo de ouro, de prata ou de pedra feito por arte, habilidade de pessoas. Ele não é como uma imagem feita por um artista, que um ourives revestido de ouro e cobre de enfeites de prata. Os que fazem imagem se ajudam uns aos outros. Cada um procura animar o seu companheiro. O escultor anima o ourives, aquele que bate ferro com o martelo. Elogia o que solta o ídolo e diz: que trabalho bem feito. E com pregos fixam a imagem no lugar para que não caia. Quem não pode comprar ouro ou prata, escolhe madeira de lei e procura um artista competente que faça uma imagem, que fique firme no seu lugar. O escultor anima o ourives, aquele que bate o ferro com o martelo. Elogia o que solda o ídolo e diz: que trabalho bem feito. E com pregos fixam imagens no lugar para que não caia. Será que vocês não sabem? Será que nunca ouviram falar disso? Não lhes contaram há muito tempo como o mundo foi criado? O céu anuncia a glória de Deus e nos mostra aquilo que as suas mãos fizeram. Amém. Mas Deus sempre mostra quem Ele é por meio das coisas boas que faz. É Ele quem manda as chuvas do céu e as colheitas no tempo certo. É Ele quem dá tanto alimento para vocês e enche o coração de vocês de alegria. O Criador de todas as coisas é aquele que se senta no seu trono no céu. Ele está também longe de terra. Os seres humanos lhe parecem tão pequenos como formigas. Foi Ele quem estendeu os céus como o véu. Quem os amou como uma barraca para nele morar? Quem os armou como uma barraca para nele morar? Jó 9:8 diz: Deus sozinho estendeu o céu, Ele pisou sobre as costas do mar e te cobre de luz, estende os céus como se fosse uma barraca. É Ele quem rebaixa reis poderosos e tira autoridades do poder. Eles são como plantas que brotaram há pouco e quase não têm raiz. Quando Deus sopra nele, eles murcham, e a ventania os leva para longe como se fosse palha. Ele mostra desprezo pelas autoridades e acaba com a força dos poderosos. Então Deus mostrou o seu desprezo pelos reis que os maltrataram e fez com que esses reis andassem sem rumo na solidão dos desertos. Com quem vocês vão comparar o Santo Deus, que é igual a Ele? Moisés continuou quando o Senhor nosso Deus falou com vocês. Amém, irmã Dona?
Deus continuou quando o Senhor, nosso Deus, falou, não tem mais, falou com vocês do meio do fogo no Monte Sinai. Vocês não viram a forma de ninguém, portanto tenha todo cuidado. Olhe para o céu e veja as estrelas, que foi quem criou. Foi aquele que faz sair em ordem. Como um exército ele sobe, quantas são, e chama cada uma pelo seu nome. A sua força, o seu poder são grandes, que nenhuma delas deixa de responder. Amém? Então você veja o poder desse Deus. Agora, esse mesmo poder, ele prometeu à sua igreja. Ele prometeu ao seu povo escolhido. Então, nessa última era, Deus prometeu isso através de sua igreja aqui, que somos nós, os gentios, porque ele veio por deles e o deles rejeitou a ele. E ele veio e nasceu esse sol que está nos iluminando aqui nesse dia. Então nós somos um povo gentio, que fomos agraciados pela misericórdia de Jesus Cristo. Nós não estaríamos aqui hoje caminhando nessas ruas de Tibiri, se não fosse a bondade de Jesus Cristo ter pegado nossos pecados e ter levado com ele na cruz. Nós só estamos vivos por causa disso. Agora, meu irmão, eu quero dizer uma coisa a vocês. Esse Deus foi bondoso com a gente, está sendo bondoso com a gente ainda, mas estamos vivendo na hora da vinda dele. Ele vem buscar esse povo que sofreu, esse povo que foram colocados nas arenas para os leões comer, porque esse povo ficou com a palavra de Deus. Então o inimigo persegue o povo de Deus. O inimigo não acha bom quando o povo de Deus está nas ruas, louvando a Deus, dando glória a Deus, trazendo a mensagem de libertação, de restauração. O inimigo de maneira alguma gosta desse povo, mas sempre foi assim. Amém, meu queridão? Foi sempre assim. Você veja que na cruz ele estava com dois ladrões. Um aceitou, o outro não aceitou. Então é desse jeito na minha vida e na sua vida. Se você carrega a semente de Deus, se você entregou sua vida a Jesus Cristo da maneira correta, como ele pede, então você vai ser perseguido. Você vai ser perseguido, mas Deus diz, Jesus disse, tenha bom ânimo, que eu estou contigo. Na vida tereis aflições. Então nós vai ter essa aflição, mas é em pouco tempo, porque nós não vamos entrar na grande tribulação. Na grande tribulação o Senhor vem resgatar sua noiva antes das coisas ficar muito ruim aí. Porque esses homens, donos desses poderios aí militar, eles estão doidos para explodir nossa terra. Eles não estão pensando em mim nem em você não. Eles estão pensando neles. Eles são orgulhosos. Então, meus irmãos, Jesus nos mandou aqui nesta manhã para trazer a vocês uma mensagem que vai te conduzir a esse descanso. Porque não adianta você ter tudo e não ter o descanso dentro de você. Você precisa desse descanso. Esse descanso é Jesus Cristo. Você pode ter o mundo todinho, as coisas do mundo todinho, a riqueza do mundo todinho, mas se você não tiver paz, você vai viver uma vida atormentada. Hoje você ri, amanhã você chora duas vezes. É isso quem não carrega o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo só é dado aos que obedecem à palavra dele e aos que ele chamou. É suas ovelhas. É as suas ovelhas. Ele diz que minhas ovelhas ouvirão a minha voz. Então a voz dele está sendo falada hoje aqui. Ele está aqui hoje aqui falando com você. E está chamando você para render a sua vida a ele. Porque você não consegue levar essa carga que você está levando. Você não consegue suportar os demônios que estão lhe assolando, porque as coisas estão aumentando. O poder de Satanás está aumentando. Ele está acabando com seus filhos, ele está acabando com seus netos. Por quê? Porque você está desprotegido, você precisa dessa luz. Ele prometeu que no tempo do entardecer haverá luz. A luz é uma mensagem verdadeira, é uma mensagem que está edificada na palavra.
É os mensageiros que carregam a cruz, o peso da cruz. Ele não vai estar em qualquer um, não. Ele vai estar no seu povo. Jesus Cristo só está no seu povo. Jesus Cristo só está nas suas ovelhas. Ele está aqui nessa manhã te chamando, irmão. Ele está aqui nessa manhã te chamando, minha irmã. Venha se abrigar em Jesus Cristo. Você precisa render. Você não vai conseguir ir para o outro lado carregando essa carga, não. O velho mancebo não aguentou, não. Ele rejeitou o caminho, ele rejeitou Jesus Cristo. Sabe aonde ele foi? Foi parar no inferno. E de lá, arrependido, ele estava pedindo para Deus mandar Lázaro ir lá, molhar a ponta do dedo lá, para molhar os lábios dele, que estava quente lá. Ele estava no inferno, meus irmãos, porque rejeitou Jesus Cristo. Não rejeite Jesus Cristo, aceite Ele na sua palavra. Venha, renda a sua vida a Jesus Cristo. Ele está pronto para te ajudar. Ele está pronto para te salvar. Ele está pronto para cobrir você com o sangue dele. Só o sangue dele é que vai dar esse descanso a você. Você não vai conseguir ter paz enquanto você não render sua vida a Jesus Cristo. Jesus Cristo é o caminho, Jesus Cristo é a vida. E nós só vai ter paz quando nós entregar a Ele. E só tem uma maneira. E a palavra dele é bem clara. É quando a gente se arrepende, pede perdão dos nossos pecados, e nós entregamos e pedimos para ser batizado no nome dele, para poder ele ter acesso a nós, para ele poder vir agir na nossa vida. Esse se chama o Espírito Santo, mas ele só é dado no arrependimento. Quando você se arrepende dos seus atos, quando você se arrepende de suas ações erradas que você cometeu aqui em vida. Então, meu irmão, eu convido vocês a isso, a viver essa mensagem. Essa mensagem ela prepara, essa mensagem restaura. Essa mensagem tem o sangue de Jesus Cristo por trás, abençoando, salvando, curando. Não tem demônio que fique perante o povo de Deus. Não tem demônio que fique perante a palavra dele. E a palavra dele estava em Jesus. E quando a gente rendemos nossa vida a Jesus Cristo, essa palavra, esse poder também veio para nós. Está com nós. Nós somos a mensagem. Não é que nós somos uma denominação. Nós não somos denominações. Nós somos a palavra de Deus aqui nessa terra. Nós somos a mensagem de Jesus Cristo. Nós somos os corpos que Jesus está usando aqui para falar comigo e com você. Porque no mesmo instante que eu estou falando, eu estou escutando minha voz. Eu estou escutando o Espírito falar. Então, meus irmãos, eu convido vocês a isso, a fazer parte dessa família, porque é isso que Ele é. Ele é o livramento prometido. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então ele veio com Moisés lá na salsa ardente. Moisés trouxe uma mensagem e resgatou um povo da escravidão. Então, meu irmão, um profeta, ele não é nada mais, nada menos do que uma mensagem. Uma mensagem que vem aqui para precursar a vinda dele. E essa vinda dele tem que estar comissionada por ele. Tem que estar comissionada por Jesus Cristo. O sangue de Jesus Cristo tem que estar por trás dessa mensagem. Senão ela não serve. Senão ela não vai te acalmar. Ela não vai te predestinar. Ela não vai lhe preparar. Porque nós está para fazer uma viagem. Nós está para ir para as bodas do Cordeiro. E uma mensagem ela vem te preparar para isso. O casamento com o noivo. A noiva eleita. Nós somos a noiva eleita do tempo do fim. Essa mensagem está aqui te buscando. Ela está vindo aqui te buscar. Para te preparar para quando o noivo vir. Você não está despreparada. Você não está despreparado. Para quando ele fazer o chamado, você ir. Você subir nos ares assim como Enoque. Como Enoque foi transladado. Enoque respeitava a Deus. Enoque seguia os mandamentos de Deus. Respeitava Deus. Se Enoque ia no banheiro, ele pedia permissão. Tudo que ele ia fazer, colocava Deus em primeiro lugar. E um certo tempo, quando ele foi caminhando, daqui a pouco ele não sentiu mais os pés dele bater na terra. E ali Deus arrebatou aquele homem. E Enoque é o tipo da noiva agora do tempo do fim. Também essa noiva vai ser arrebatada.
Por quê? Porque essa noiva vive a palavra de Deus, respeita Deus. Se Deus pede para uma mulher andar bem composta, essa mulher anda bem composta. Se Deus pede para um homem ser um bom esposo, esse homem é um bom esposo. É isso que é uma mensagem. Se Deus pede para a gente ter comunhão com Ele, nós temos comunhão com Ele. Nós temos uma santa ceia com pão sem fermento, não pão de padaria. Porque pão sem fermento simboliza a carne de nosso Deus, a carne de Jesus Cristo. O vinho puro, sem mistura, representa o sangue de Jesus Cristo. Assim como ele fez com os discípulos lá, ele reuniu os discípulos, pegou uma bacia, cingiu seu corpo ali, pegou uma bacia e lavou os pés dos discípulos. Essa mensagem também, a gente fazemos isso, eu lavo os pés do meu irmão lava meus pés, porque nós seguimos a palavra de Deus. Não existe mensagem verdadeira sem lava-pés. Não existe mensagem sem uma santa ceia da maneira correta. Isso é o diabo que está enganando vocês com esse tipo de comunhão. A verdadeira comunhão de Deus tem que ser edificada na palavra. Pode ir lá em João 13, versículo 12, que você vai ver que uma santa ceia tem o lava-pés. Como é que você toma vinho, come pão e não lava os pés do seu irmão? Você fez a meia. Você fez meia verdade. E Deus não tem compromisso com esse povo, com essa mensagem que não prega a verdade e não vive. O que adianta pregar e não viver a palavra por completo? Aonde aqui na palavra de Deus, Deus pede, se você tirar ou acrescentar, você é tirado do livro da vida. O livro da vida é o quê? Ele tira o Espírito Santo da sua vida e você não vai para a eternidade. Você vai ficar no tempo. O tempo é isso aqui que nós estamos vivendo. É 50, 70, 80, 100 anos no máximo. Então nós temos que sair desse tempo para a eternidade. Nós não estamos vendo a eternidade não, mas ela está aqui bem pertinho da gente. Por quê? Porque a gente ainda está no tempo. Por isso que Jesus Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então se a gente estiver em Jesus Cristo, Ele vai nos conduzir para a eternidade. Esse pouco tempo que nós estamos vivendo aqui, isso não é vida. Nós aqui só sofremos. Aqui nós temos que viver uma vida regada. Não foi essa vida que Deus deu a nós lá no começo, não. Foi por causa da desobediência do homem e da mulher lá no passado. Ela caiu, ela desobedeceu. Mulher representa igreja. Então Eva desobedeceu a palavra de Deus. E essas igrejas hoje desobedecem a palavra de Deus também. Porque Jesus vem e prega uma palavra e ela distorce a palavra. Ensina seus fiéis a meia palavra. Aonde Deus quer que você viva, ela completa. Se você tirar, Ele tira o seu nome da vida do Cordeiro. Você perde sua eternidade, minha irmã, meu irmão. Venha viver uma mensagem que é verdadeira, que te ensina a viver, que ensina você a ser um cristão, que ensina você a ser uma cristã. Não é essas mensagens que deixam as mulheres viver de